Você sabia que esse tubo de pitot aqui pode medir quase 2% de vazão a mais do que esse aqui? Nossa, Paulo, mas tubo de pitot não é tudo igual? Não, não é tudo igual. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual é a característica essencial que vai determinar se um pitot vai medir a mais ou a menos, de forma que você possa corrigir isso e não tenha esse erro nas suas determinações de vazão. Sejam todos bem-vindos, essa aqui é a nossa playlist querida da pitometria além do manual, aqui no canal da Sanova. Nessa playlist eu mostro para vocês os conteúdos de todos os manuais de pitometria tradicionais e muito além disso, que são as minhas experiências práticas de muitos e muitos anos aí no trecho com a pitometria. O meu nome é Paulo de Oliveira e eu sou o seu professor de pitometria. Para começar meu vídeo, eu vou precisar fazer uma explicação bem simples, rapidinha, sobre o funcionamento hidráulico do meu tubo de pitot. Então, vamos mostrar aqui rapidinho como ele funciona. Primeiro, então, você pega o tubo de pitot e você vai inserir ele na tubulação, tá? Então, você vai aqui, vai passar do meu tap, vai inserir na tubulação e aqui essa extremidade que vai estar em contato com a água. Depois, você já vai vir aqui, vai abrir os seus tips, certo? E essa aqui vai ser a posição final que o meu tubo de pitot vai ter dentro da tubulação. Então vocês já podem perceber que aqui as minhas tomadas de pressão, que nós chamamos de tip, estão abertas. E nessa posição, com o passar da minha vazão, que vem neste sentido, por exemplo, você vai ter uma das extremidades do meu tip faceando a montante do tubo e uma extremidade faceando a jusante. Então vocês já percebem que essa extremidade que está a montante, ela vai receber a minha água diretamente batendo nela. Ou seja, se a água está batendo diretamente aqui, vai pressionar essa minha tomada de pressão. E aí, como resultado, nessa tomada de pressão, eu vou ter uma pressão mais alta. Por isso tomada de pressão alta, tá? Bem óbvio, certo? Então essa aqui é minha tomada alta, que tem uma pressão um pouquinho mais alta. Do outro lado, você vai ter a água saindo, certo? Então aqui você pode ter até um pouco de sucção nessa parte, certo? Então você vai ter a água saindo dessa outra extremidade que nós chamamos de baixa, porque aqui a pressão vai ser um pouco mais baixa do que da outra tomada. Então, em resumo, nós temos uma tomada com pressão alta e uma tomada com pressão baixa. E assim, entre uma tomada e a outra, nós vamos ter uma diferença de pressão. Olha que interessante! Então nós temos aqui uma diferença de pressão das duas tomadas e essa diferença de pressão é transmitida dentro de todas as minhas duas varetas e vai sendo transmitida também para minha mangueira, vai armazenar lá na minha maleta de pitometria. Essa aí é o resumo rapidinho sobre a aplicação da técnica da pitometria, a parte hidráulica, tá? Então, é muito importante a gente saber que nós temos um diferencial de pressão aqui que é transmitido lá para minha maleta de pitometria. Mas assim, Paulo, por que você está falando de diferença de pressão? Isso aí é importante? Sim, é importante, porque quanto maior a vazão, quanto mais água está passando, você deve imaginar, poxa, mais forte ela vai bater na tomada alta e maior vai ser a sucção. Portanto, tem uma relação entre essa diferença de pressão, que a gente monitora, e a vazão na minha tubulação. E é exatamente isso que eu consigo ver nessa fórmula aqui. Por favor, editor, adiciona aqui para mim, então, a fórmula que relaciona a minha velocidade com o meu diferencial de pressão. Aqui vocês podem ver o termo V, a variável V, do lado esquerdo, que é justamente a velocidade da água. E do lado direito nós temos ali o termo ΔP, que é a minha diferença de pressão.
Então nós temos essas duas variáveis que estão relacionadas por um coeficiente CD. Esse coeficiente ele varia dependendo do meu tubo de Pitot. Então, dependendo o quê? Da situação que eu tenho os meus chips, se o meu chip está um pouco mais amassado, se ele está perfeitinho, se você tem um chip mais antigo, ele tá toda a textura dele aqui, ele tá um pouco mais resistente à passagem da água. Então qualquer desvio mínimo que você tem aqui nessa região vai afetar essa diferença de pressão e muda ali o meu valor de CD. Por isso que é importante você ter esse valor de CD o mais bem ajustado para a sua condição específica do seu Pitot. Terminando então essa parte um pouco mais teórica, eu gostaria agora de retomar com vocês lá o começo do nosso vídeo. Vocês devem se lembrar lá na introdução do vídeo que eu falei para vocês que nós tínhamos dois tipos de tubo de Pitot. Um tipo de tubo de Pitot que mede mais e um tipo que mede a menos, certo? E agora eu gostaria de mostrar aqui para vocês o porquê que isso acontece, agora que nós já entendemos a teoria básica da hidráulica de funcionamento do tubo de Pitot. Então, editor, adiciona para mim aqui as fotos, tá? Eu gostaria que você mostrasse justamente aquele detalhe, onde é a parte bem importante, aqui nessa extremidade, onde estão os meus chips. Lembrando que qualquer diferençazinha ali faz diferença, faz impacto na minha formulação de cálculo de velocidade. Então, editor, coloca aqui para mim, do meu lado esquerdo, coloca aqui para mim os Pitots tradicionais, como eles eram feitos. Esses aqui são Pitot que a gente chama tipo Cole tradicional. Então você vê que ele tem duas tomadas de pressão chips e só isso que aparece nessa região. E aqui, então, do meu lado direito, para a gente comparar, coloque a foto agora como são feitos os meus Pitots, que a gente chama de Pitot tipo modificado, tá? Então, os tipos modificados de Pitot, eles colocam ali entre os chips um pino de proteção. Olha só que bonito! Inclusive, gostaria de parabenizar quem teve essa ideia de colocar o pino de proteção. Excelente ideia! E isso acaba protegendo os nossos chips. No caso, vocês se lembram que quando a gente insere o Pitot na tubulação, um passo essencial é você bater ele lá no fundo. E toda vez que a gente fazia isso, acabava amassando um pouco os chips ali. Então, esse pino de proteção aqui ajuda nessa proteção dos meus chips. Só que aí nós temos uma outra consequência também. Lembre-se que eu já tinha dito para vocês que qualquer alteração mínima nessas regiões aí dos meus chips alterava o meu coeficiente CD, alterava como é essa conversão entre diferença de pressão e velocidade? Pois é, então essa mudança aqui dos meus Pitots convencionais, tradicionais, para os meus Pitots modificados, alteraram esse valor de CD. E muitas vezes você esquece de alterar isso na sua maleta e também alterar isso nos seus softwares de pitometria. Então coloca para mim aqui embaixo também, editor, as formulações tanto do Pitot tradicional quanto do Pitot modificado. Então, adicione aqui logo as duas formulações e vocês já podem ver que o valor daquele coeficiente CD que está nas duas fórmulas é diferente. Para o meu Pitot tradicional, tem ali, provavelmente são os valores que vocês encontram aí nos manuais de pitometria tradicionais, que é um valor de 0,869, tá? Esse aí é o valor que provavelmente já vem por default aí na sua maleta de pitometria, já vem por default aí por padrão nos seus softwares de cálculo. Porém, quando você muda para um Pitot do tipo modificado com esse pino de proteção, o valor se altera de 0,869 para 0,885. Ah, Paulo, não é tanta diferença. Pois é, será que não é mesmo? Vamos calcular então uma diferença percentual de uma coisa e a outra. 0,869 para 0,885. A diferença dá 0,016, que é um total de 1,8%.
Ah, 1,8%? O que isso significa do meu ponto de vista de vazão? Vocês veem que aqui nas fórmulas, diretamente, eu já vou ter isso convertido em velocidade? Então, aqui no meu pitot modificado, ele já vai medir menos diferença de pressão, naturalmente. E se eu utilizar esse coeficiente daqui lá, incorretamente, eu vou ter quase 2% a menos de velocidade e 2% a menos de vazão. Olha só que problema, né? Então a gente diz ali que a técnica da pitometria, ela tem um erro ali garantido de 2%, certo? Você consegue assegurar que você tem 2% de erro. Porém, se você não faz essa correção, você não vai ter 2% de erro, porque você tem 2% na técnica perfeita, mais 2% dessa correção aqui que você não fez, tá? Então, puxa, pode chegar até 4%? Pode. Por causa de uma coisa simples dessa, você simplesmente não corrigir o valor e não colocar o valor mais adequado, você pode subir o seu erro até aí 4% de erro. Então, vamos fazer um resumo aqui de tudo. Nós temos dois tipos de pitot: pitot convencional e o pitot modificado. O que você deve fazer? Você deve ir aí na sua empresa e olhar que tipo de pitot eu tenho. Provavelmente, se você já comprou o pitot há muito tempo, você vai ter os pitots convencionais. Ou, se você comprou mais recentemente, provavelmente você tem pitots modificados. Então, você vai ajustar na sua maleta e também no seu software de medição aí no seu computador, o coeficiente vai ter lá dentro dos menuzinhos CD, vai ter lá um coeficiente do meu tubo de pitot. E aí você vai alterar. Se você tiver um pitot tradicional, você vai colocar o valor de 0,869. Se você tiver o pitot modificado, você coloca o valor de 0,885. É isso, e você evita de ter esse erro adicional aí de 1,8% simples fazendo essa alteração. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em como reduzir ao máximo os meus erros na minha medição de vazão, provavelmente você vai ter muito interesse no meu curso de pitometria online para engenheiros. Esse curso eu desenvolvi justamente incluindo essas formulações teóricas. Essa formulação que é um pouco mais pesado, mas é com essa teoria que nós conseguimos garantir que nós temos o menor erro possível, garantir o 2% ali com a pitometria. E com certeza você precisa de um professor que vai entender especificamente todos esses pormenores da técnica para poder passar para você esse tipo de conselho, certo? Que permite você reduzir o erro aí de 4% para 2% na sua medição de uma maneira muito simples, ajustando apenas um coeficiente. Se você tem interesse no curso online de pitometria para engenheiros, o link está na descrição. Também, se você gostou do vídeo, não deixe de martelar aí o botão de joinha. Então clica sem dó aí no botão de curtir, porque eu me sinto muito gratificado com o seu feedback. Também, se você puder, deixe um comentário no meu vídeo se você gostou, com alguma sugestão e também algumas sugestões para os nossos próximos vídeos, tá? Sei que já estamos quase acabando aqui a nossa playlist da pitometria além do manual, porém podemos com certeza fazer novas temporadas. Aguardo vocês aí nas próximas temporadas. Obrigado aí por você ter assistido meu vídeo, pela atenção e até o próximo!